Evangelho de Mateus, capítulo 18, 21. Estamos trabalhando as parábolas de discipulado. E hoje eu quero trabalhar sobre o servo sem misericórdia. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Quando não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo meu, servo mau, cancelei toda a sua dívida. Por que você me implorou? Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou os torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Pai bendito e amado, a palavra foi nos dada para ensinar, para corrigir, repreender e educar. Que o Espírito Santo aplique ela nesses 4 sentidos aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. O título da minha pregação hoje é a parábola do servo sem misericórdia. Na minha Bíblia está escrito parábola do servo impiedoso. Outras recebem o título de servo incompassivo. Eu prefiro o servo sem misericórdia. E meu objetivo aqui é mostrar que uma das maiores evidências do verdadeiro discípulo, vou repetir para você não esquecer, mostrar que uma das maiores evidências do verdadeiro discípulo é a capacidade de exercer misericórdia para com aqueles que nos ferem. É isso que chamamos de perdão. Se você ficar meditando muito dessa parábola, e eu não quis trazer esse tema aqui, mas uma das coisas que me veio à mente, ao meditar várias vezes nessa parábola, foi: será que é possível uma pessoa ser salva se ela não perdoa? Difícil ler essa parábola e não fazer essa pergunta. Quase que eu coloquei como título da minha pregação. Mas eu preferi deixá-la aí, stand-by, para você, durante a reflexão, pensar. É interessante porque se existisse apenas um remédio para a cura da alma humana, eu diria que esse remédio se chama perdão. É o melhor remédio que existe. Se você pegar todas as pessoas que estão sofrendo com depressão, muitas delas com ansiedade, com angústia, você vai descobrir que grande parte dessas pessoas precisam de uma experiência de perdão. Ou de perdoar a si mesmo, ou de perdoar o outro. Pessoas que não vivem a experiência do perdão são doentes. Não conseguem liberar, crescer, evoluir.
Quantos casamentos são destruídos por falta de perdão? Quantas relações de pai e filhos estão frias, apáticas, por falta de perdão? Quantas famílias perderam seu eixo de convergência, porque um irmão não conversa com o outro, ou com o cunhado, ou com a cunhada? Imagina o bem que faríamos à sociedade se a gente exercesse mais a misericórdia e o perdão. Teríamos menos feminicídio, menos abusos sexuais, teríamos menos assassinatos, menos divórcio. Quantas igrejas não precisariam se dividir se houvesse perdão? Quantas pessoas gastariam menos dinheiro com remédios se elas conseguissem perdoar? Essa parábola, ela nasce de uma pergunta de Pedro, no verso 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E o Pedro foi extremamente ousado quando ele diz: até 7 vezes? É comum do Pedro, né? O Pedro é precipitado mesmo. E por que eu digo isso? Porque a tradição rabínica ensinava que é até 3 vezes. Os rabinos diziam: até quando devemos perdoar? Até 3. O Pedro foi além dos rabinos. Digamos assim, deu uma resposta que talvez poderia sensibilizar o coração de Jesus, poderia agradar o mestre, disse até 7. Jesus poderia dizer: uai, os rabinos dizem 3 e você diz 7. Mas Jesus, em vez de fazer isso, ele faz uma outra coisa. Ele diz 70 vezes 7. 7 é o número da perfeição. Agora imagina 70 vezes 7. Ele falou para Pedro assim: olha, perdoe sempre, perdoe infinitamente, perdoe para sempre, nunca deixe de perdoar. É só isso. E para que Pedro compreendesse melhor a lição do perdão, ele conta, com base na pergunta de Pedro, uma parábola. Essa parábola nasce da questão levantada por Pedro. Nessa parábola, ele fala de um rei que foi acertar as contas com seus servos. E um deles, levado ao rei, devia uma quantia exorbitante. Algumas traduções vão dizer 10 mil talentos, aqui não fala, na NVI, no início. Ele vai dizer apenas que tinha uma presença, uma enorme quantia de prata. E esse homem, diante daquela dívida, diante daquele acerto de conta, ele pede perdão. O servo prostou-se diante dele, verso 36, implorou: tem paciência comigo, lhe pagarei tudo. Era impossível. Era uma dívida impagável. Mas eu vou pagar. E o rei teve misericórdia dele e perdoou. Ele foi embora. E quando ele foi embora, ele encontrou um conservo seu, que lhe devia. Ele disse: me paga o que você me deve. Agarrou no seu pescoço, sacudiu ele pelo colarinho, sufocando ele: me paga o que me desse. E ele cai no chão e ele faz a mesma oração que ele fez para o seu senhor: tem paciência de mim, eu vou te pagar. E ele não teve misericórdia e jogou ele na prisão. As pessoas contaram para o seu senhor o que havia acontecido, mandaram chamar aquele rapaz de novo, e aquele senhor então vira para ele e falou: eu não te perdoei? Não poderia você fazer o mesmo? Ter misericórdia do mesmo? Por causa disso, eu vou te prender, te colocar na cadeia, até que você pague. Esse até que você pague é muito interessante, porque era impossível pagar. Primeiro ele estava preso, não tinha condição de trabalhar para ganhar dinheiro. E além de tudo, era uma conta exorbitante, fora da normalidade, impossível de ser paga.
Então, quando ele coloca ele na prisão, ele está dizendo assim: morra lá eternamente, por causa da sua falta de perdão. E aí o Senhor encerra a parábola dizendo assim: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Por isso a minha pergunta: será que é possível ser salvo quem não perdoa? Porque esse texto é forte. Diante disso, deixo para vocês uma questão. O que Jesus queria que Pedro aprendesse com essa parábola? Tendo em vista que a parábola nasce da pergunta de Pedro. Então, o que ele queria que Pedro, de fato, aprendesse com essa parábola? Primeiro, que a nossa dívida para com Deus é impagável. Primeira coisa que Jesus queria que Pedro entendesse: Pedro, a nossa dívida para com Deus é simplesmente impagável. Primeiro ele começa com a expressão 7 vezes 7. 7, na tradição numérica, é o número da perfeição. 7 vezes 7, 490. 70 vezes 7, 490. Ou seja, você não vai conseguir pagar. É assim que você tem que encarar o perdão. Não tem como, tem que perdoar para sempre. E para ampliar a discussão, além de levantar a tese dos 70 vezes 7, ele traz a ideia da quantia exorbitante. Ele vai dizer aqui, no verso 24, quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Algumas pessoas falam em 10 mil prata. A prata, medida por peso, tinha 35 quilos. Agora você imagina, 35 quilos nós tínhamos só de prata. 10 mil talentos. Um talento, 35 quilos. 10 mil talentos chegaria a 350 mil quilos. O que daria em reais cerca de 1 bilhão de real. 1 bilhão de reais. Um talento seria, mais ou menos, em termos de denários, 6 mil denários. Cerca de 150 mil anos ele trabalharia para pagar essa quantia. Segundo os estudiosos. Segundo, existe uma tradução da Bíblia em inglês, que é uma atualização da versão NVI, que sabe o que eles colocaram aqui? Ele devia bilhões de dólares. Nós estamos falando de Bill Gates, de Elon Musk, estamos falando dos milionários. Ele está dizendo assim, essa é a dívida, é bilhões de dólares que você teria de dívida. Como que aquele homem conseguiria pagar bilhões de dólares? Nem mesmo toda a arrecadação de imposto somava essa quantia naquela época ali. Nem o salário do Herodes daria essa quantia. Quando ele conta essa parábola, ele está usando uma hipérbole. Ele está dizendo assim, olha, o que eu quero mostrar para você é que existem dívidas que não tem como pagar. Existem dívidas que não tem como mensurar. Existe dívida que, se você vivesse várias e várias vidas, você não conseguiria pagar. E por que ele usa esse exagero? Porque a ideia por trás é falar da minha dívida com Deus e da sua dívida com Deus. Quem poderia pagar a dívida com Deus do pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos nós, por causa do pecado, já estamos condenados. Não tem como mais resolver o problema dessa dívida. Não tem como mais a gente quitar essa dívida. Ninguém na face da terra seria capaz de quitar a dívida com Deus, porque ela é impagável. Até mesmo porque está lá em Ezequiel 18 que a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, o ser humano não pode morrer por si mesmo, porque ele é pecador. Somente uma alma santa, pura e inocente poderia morrer pelo pecado. E ninguém, como diz Eclesiastes, é justo diante de Deus. Ninguém é justo diante de Deus.
Sproul, traduzindo essa expressão, ele vai dizer que o texto está falando de miríades de talentos. Milhares de talentos. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Que Jesus queria que Pedro entendesse, olha, Pedro, você conseguiria pagar a sua dívida para com Deus? Você conseguiria pagar a sua dívida para com o Senhor? Você conseguiria, Pedro, quitar a sua conta com Deus? Nós não conseguiríamos. Portanto, todos nós aqui precisamos da misericórdia de Deus. Sabe por que você está aqui? Misericórdia de Deus. Você sabe o que é a cruz? É a misericórdia de Deus. Deus decidiu perdoar você. Era para julgar a gente na prisão. Era para chamar os verdugos, os torturadores, nos espancar, nos bater e nos destruir. Mas ele não fez isso, Pedro. Ele não nos julgou na prisão. Ele resolveu nos perdoar. Mas, em segundo lugar, o que Jesus queria que Pedro aprendesse com essa parábola? Primeiro, que a nossa dívida para com Deus é impagável. Mas aqui está o ponto central. Que a graça de Deus para perdoar pecado é descomunal. Incomparável. Se a dívida é impagável, Pedro precisava entender que a graça de Deus para perdoar os pecados é descomunal. É incomparável. Não existe comparação para a graça perdoadora de Deus. Ou seja, o perdão de Deus não tem fronteiras. É isso que me assusta, é isso que te assusta? Não, é isso que me encanta. Porque Ele nos perdoa sem mesmo olhar o tipo do mal que eu fiz. Ele me perdoa pela graça, porque Ele quer fazer isso. Quando este homem chama aquele camarada para acertar a conta e diz que ele devia bilhões de dólares, como diz uma tradução americana, e ele diz, você está perdoado. Ele não disse, olha, vá para casa, junta dinheiro e volta aqui. Ele não diz, ó, trabalha um pouco mais. Ele não diz, ó, vá ao banco mais próximo e faça um empréstimo. Não, queridos irmãos, ele não fez isso. Ele simplesmente disse, você está perdoado. E aqui ficam algumas lições para nós sobre o perdão de Deus, que é importante. Primeiro, esse perdão descomunal é um exercício de abrir mão do nosso direito. É meu direito que você me pague. Eu tenho um direito de restituição. Eu tenho o direito de estar com raiva de você. Eu tenho o direito de ficar chateado. Eu tenho o direito de ficar ressentido. Eu tenho o direito de ficar magoado. Eu sei que você tem todo esse direito, mas o perdão que nasce da graça de Deus é o exercício de abrir mão do meu direito. Eu abro mão do direito de restituição, de revidar, de vingança para perdoar você. Entenda, Pedro, se você não abrir mão do seu direito, você não vai perdoar as pessoas. E olha que Pedro morreu crucificado como Cristo. Alguém poderia dizer, esse rei é tolo. Esse rei é idiota, está perdendo dinheiro. Esse rei está perdendo oportunidades. Esse rei está abrindo mão do que é dele por causa desse miserável, desse sem coração. Esse rei está abrindo mão. O rei não sabe quem é essa pessoa. O rei não sabe que ser humano é esse. Se ele soubesse como ele trata a esposa, se ele soubesse como ele trata os filhos, se esse rei soubesse o tipo de patrão que ele era, ele não teria perdoado. Mas o rei decidiu no seu trono, eu abro mão da vingança, de ter o direito de restituição para perdoar vocês. Entendeu, Pedro? É isso que eu quero que você aprenda. Abra mão do seu direito. Ninguém vai perdoar se não abrir mão do seu direito de revidar. Ninguém vai perdoar se não abrir mão do seu direito de ficar chateado. Eu tenho o direito de ficar chateado. Eu tenho o direito de ficar ressentido. Eu tenho o direito de estar magoado. Eu tenho o direito de estar frustrado. Ninguém vai perdoar se você antes não fizer isso. Perdão é assim, é incondicional. Essa é a atitude que nós devemos ter para com o perdão.
E é interessante porque no capítulo 18, nos versos 15 até o 20, Jesus está falando de perdão. Alguém pecou contra você, não é isso? Olha o que diz o texto. Se o teu irmão pecar contra você, vá, você, o ofendido, vá, você, o que apanhou, vá, você, o que foi deflorado, vá, você, que foi ultrajado, vá, e a sós com ele mostre-lhe o erro. Só você e ele. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Vai lá e fala com ele. A gente prefere contar para a igreja inteira. A gente prefere contar para a família inteira. Ou como está na moda hoje, a gente prefere ir para as redes sociais e postar. Ou julgar indiretas. As redes sociais hoje é o nosso confessionário. É onde eu falo das minhas mazelas. É onde eu exponho as minhas dores. E que cada um lute para vestir sua carapuça. Mas se ele não te ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Vá mais uma vez. Já fui lá, já pedi, já falei com ele, vamos consertar. Eu não gostei do que você falou, eu não gostei do que você disse. Eu quero te dar a oportunidade de se explicar. Eu quero ver o outro lado, como eu disse aqui semana passada. Quando a pessoa não quer ouvir o outro lado, é porque ela nunca achou que houve outro lado. Ela sempre achou que aquele lado ruim é o verdadeiro. É por isso que ela não quer saber o outro lado da história. Para que eu vou procurar o outro lado da história se eu já acredito nessa fofoca, se eu já acredito nessa denúncia? Para que saber o outro lado? Eu já creio nisso, ponto, acabou. Mas quem desconfia da história, quem dá o voto de confiança, quem dá o ônus da dúvida, vai lá e procura. Aqui eu ouvi isso, é isso mesmo. Você falou isso mesmo de mim, é isso que aconteceu. E depois que você tentou e não conseguiu, o texto não diz desista. O texto não diz vai embora. O texto diz volte de novo. É proativo esse perdão. É intencional esse perdão. Percebe, queridos irmãos? Ele está dizendo, você que foi atingido, vá uma vez, vá 2 vezes, vá 3 vezes, insista, mas resolva. Caso ele não aceite, diz o texto, verso 17, se ele recusar ouvi-lo, conte à igreja. Eu penso que conte à igreja aqui é chamar a liderança da igreja, falar, procurei a pessoa sozinha, tentei resolver, ela não quis, chamei 2 testemunhas, ela não quis, estou contando à igreja. Agora eu pergunto, para que contar à igreja? Qual o sentido? É porque nós perdemos a noção de corpo. Só por isso. Porque se nós tivéssemos consciência de corpo, a gente entenderia por que contar à igreja. Está lá em 1 Coríntios 5. Porque quando o pecado está dentro da igreja e ele não é resolvido, ele prejudica a espiritualidade de toda a igreja está morrendo. Porque as pessoas não resolvem os seus problemas uns com os outros. A igreja está morrendo porque as pessoas não querem reconciliar. Está lá. E o Paulo vai usar, não sabe que um pouquinho de fermento é suficiente para levedar toda a massa, para contaminar? Por que contar a igreja? Porque se eu não conto a igreja está doente e ninguém sabe. A igreja não sabe o porquê, a não ser que aconteça conosco o que aconteceu lá no livro de Josué, que lance sorte para descobrir aonde é que está essa danada dessa capa de Acã escondida, que é o seu pecado não resolvido, não reconciliado, não consertado. Para depois lançar pedra em cima de você e da sua família. É isso que está lá em Josué. Israel foi derrotado diante da batalha contra Ai por causa de um pecado não confessado. Por causa de um problema dentro da comunidade não resolvido. Quando nós temos senso de corpo, nós começamos a levar mais a sério o nosso pecado e entender que você está matando a igreja espiritualmente. Vive dentro de uma comunidade, toma ceia, mas não perdoa. A ceia é o símbolo dessa restauração, dessa reconciliação.
Queridos irmãos, perdão é um exercício de abrir mão dos direitos, mas é também um exercício de compaixão. Diz o texto aqui, verso 27, o Senhor daquele servo teve compaixão dele. A palavra compaixão, grava aí, ela foi traduzida hoje pelos psicólogos como empatia. Porque compaixão é sentir com o outro, é se colocar no lugar do outro. Ter compaixão é sentir a dor do outro, colocar no lugar do outro. É a mesma ideia da palavra empatia que a psicologia rogeriana usa. Nós precisamos ter compaixão. Eu sei que você não pode pagar essa dívida. Eu sei que você errou mesmo. Eu sei que você falhou mesmo. Eu sei que você fala muito mesmo. Você não tem freio na língua. Eu sei que você, muitas das vezes, talvez por causa da sua educação familiar, age dessa maneira. Isso não elimina o seu pecado, não esconde seus erros, isso não diminui sua responsabilidade. Mas eu vou te perdoar. Sabe por quê? Porque eu quero viver como corpo. Porque eu quero viver como família. Eu quero viver como comunidade. Se nós olharmos, queridos irmãos, perdoar é exercer libertação na vida do outro. Você liberta o outro para viver sua vida. Eu fico imaginando esse homem com aquela dívida de bilhões de dólares. Medo de que algum dia houvesse um acerto de conta. Toda pessoa que tem pecados escondidos, ela tem muito medo de ser pega. Não é assim? A criança não tem medo de ser pega quando ela faz uma coisa errada. Mas antigamente as crianças, quando faziam uma coisa errada, ela fazia assim. Ela pegava alguma coisa, ela põe a mão para trás. As crianças hoje põem a mão para trás, mas não põe? Cadê os pais? As crianças ainda põem a mão para trás? Eu acho que antigamente a punha. Por quê? Não fui eu. Não é isso? Hoje as crianças, não, que é isso? Não fui eu mesmo, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é que desde criança nós temos essa consciência de que quando nós erramos, nós temos que esconder. Não foi essa a atitude do Adão? Qual foi a primeira atitude do Adão quando pecou? Esconder. Imagina, essas pessoas que vivem escondidas, tentando ocultar seus pecados, ocultar suas falhas. Essas pessoas que vivem eternamente uma vida dupla, essas pessoas não são felizes, irmãos. É por isso que essas pessoas estão enchendo os divãs dos psicanalistas, as clínicas dos terapeutas, porque elas não são felizes. Elas têm que o tempo todo estar escondendo da esposa, escondendo do esposo, escondendo do pai alguma coisa, escondendo da empresa. Ela está vivendo uma mentira. Quando nós exercemos o perdão, nós liberamos essa alma para viver. Quando aquele homem diz assim, está perdoado a sua dívida, vai embora. Eu penso assim, aquele homem, talvez depois de muito tempo, iria colocar sua cabeça num travesseiro e iria dormir. Como é que dorme sabendo que você tem uma dívida fora do normal? Tem jeito de dormir? É difícil. Eu conheci um pastor e ele tinha muitas dívidas, mas ele era um pastor visionário, sabe? Do tipo assim, vou alugar um Mineirão e fazer um culto lá. Depois vai pensar com que dinheiro ia pagar para o aluguel do Mineirão. E depois não tinha conta, ele foi fazendo dívidas e dívidas e dívidas e dívidas. E um dia falou comigo assim, Parreira, gostava muito dele, era um pastor pentecostal, neopentecostal, chegou a ser famosíssimo no Brasil. E ele disse, Parreira, às vezes eu estava dormindo e na cama meu corpo ficava assim, ó. A minha esposa disse que eu batia na cama assim, o corpo todinho. Estado nervoso, tremia todinho. Ela acordava ele e ficava assustado. Medo de alguém bater na porta, medo da polícia, medo dos credores. Ele não vivia. Mas quando a gente exerce perdão, a gente devolve a paz para aquela pessoa. Mas olha, quando a gente devolve o perdão, a gente devolve a paz para a gente. A gente fica em paz. Você olha para aquela pessoa e fala, não tenho mais nada com ela. Você olha para aquela pessoa, eu perdoei.
Sabe, irmãos, quando eu olho para a pessoa que me fez mal, antes de perdoar, eu vejo o mal que ela me fez. Depois que eu perdoo, eu olho ela com os óculos da cruz. Eu olho para ela e vejo, a cruz já anulou esse pecado. A cruz já desfez essa dívida. Quando nós exercemos perdão, nós libertamos as pessoas. Perdão liberta aquele que nos ofendeu, aquele que nos magoou, aquele que nos feriu, aquele que nos deixou ressentir. Volto a dizer, quantas igrejas deixariam de estar divididas? Quantos divórcios? Quantas pessoas deixariam de sair das suas igrejas se elas simplesmente tivessem a coragem de resolver aquele problema, de resolver aquele dilema? Nós temos que entender, irmãos, que o perdão é um exercício intencional, proativo. Vá até a pessoa que te ofendeu. É isso que está nos versos 15 até o 20. Nós temos que tomar uma atitude. Quando a gente lê Colossenses 2,14, Paulo fala que existe um escrito de dívida que foi colocado, que nós tínhamos diante de Deus e que foi colocado na cruz. Esse escrito de dívida estava ali todos os nossos pecados. Al Lindsey, um teólogo do século passado, ele disse que antigamente nas celas eles colocavam uma plaquinha com qual era a dívida daquela pessoa. Lá na época romana, ela está aqui por causa disso, disso, disso e disso. Nas celas hoje você não tem isso, né? Embora muitas celas hoje são divididas por setores, né? Até mesmo para evitar outros problemas, tem pessoas da área da pedofilia, do estupro, numa cela, outros do outro. Mas diz o Aulíndice que o que o senhor fez foi lá na nossa cela, pegar aquela plaquinha, tá lá, ó, João Parreira, isso, arrancou a plaquinha e colocou ela na cruz de Cristo. E Cristo morreu por esse escrito de dívida. É isso que está lá em Colossenses 2,14, queridos irmãos. Foi cancelado o escrito de dívida. Fomos libertos dessa dívida pelo sangue do Cordeiro. O que Jesus queria ensinar para Pedro é: a sua dívida foi cancelada. O escrito de dívida que você tinha impagável foi cancelado. Então, perdoe. Retribua com perdão. Devolva com perdão. E aí eu entro no meu terceiro ponto, que diz assim: o que Jesus queria que Pedro aprendesse com essa parábola? Que precisamos aprender que aquilo que de graça recebemos, de graça devemos dar. Que precisamos aprender que aquilo que de graça recebemos, de graça devemos dar. Eu trouxe esse tema, essa frase, de Mateus 10:8, que diz: de graça recebestes e de graça dai. É um chamado para que os cristãos, especialmente os discípulos, os apóstolos, por meio da pregação do Evangelho, do anúncio da palavra de Deus, eles retribuíssem para o mundo o que eles receberam. Vocês não receberam a graça da salvação? Vocês não receberam a graça do perdão? O que você de graça recebeu, de graça dai. O que você de graça recebeu, de graça distribua. O que aquele homem fez de errado? Podemos dizer que a atitude desse homem foi uma atitude reprovável. Se o perdão, se a dívida, ponto 1, era impagável. Se o perdão era incomparável, ponto 2. Ponto 3, a atitude dele foi reprovável. Totalmente reprovável. Ele acabou de receber de graça o perdão de bilhões de dólares. Na linguagem da tradução americana da NVI, atualização da NVI. Ou como diria Sprum, ele acabou de receber o perdão de miríades de dívida. Porque a palavra no grego aqui seria a tradução para a palavra miríades. Ele acabou de receber. Então, e é que você recebeu de graça toda essa bênção. Dê de graça. Mas ele não fez isso. Ele fez isso? Não. O Senhor anulou todo o meu escrito de dívida. O Senhor
tirou da sua contabilidade tudo que eu devia, mas eu não consigo fazer isso com o meu irmãozinho, com a minha irmãzinha. Irmãos, os irmãos sabem disso, que eu oro o Pai Nosso todo dia, né? Pai Nosso é meu modelo de oração. Quando você ora lá, perdoa-nos, assim como nós temos perdoados as nossas dívidas. A oração fundamental de Jesus ensina que nós temos que perdoar porque somos perdoados. Ensina que eu tenho que passar para frente o que eu recebi. Não é assim? Não é como aquela pessoa que ganha alguma coisa de graça, vai lá na internet, vê quanto custou e vende para outro naquele preço. Né? Em vez de falar, não, ganhei de graça, vou dar de graça. Ah, não, comprei baratinho, vamos vender para você baratinho também. Ele está falando, vocês ganharam de graça. E eu acho interessante porque Paulinho vai dizer lá em Romanos 5:20, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha a lógica de Paulo. Aonde o pecado está grande, que a graça seja maior. Aonde a dívida está grande, que a graça seja maior. Aonde o pecado está abundando, os erros estão abundando, as falhas estão abundando, que a graça seja maior. Que o perdão seja maior. É isso que Paulinho vai dizer. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Paulo vai explicar, né? Não quer dizer com isso que agora eu vou ter que pecar mais para que eu ganhe mais graça. Paulo resolve esse problema no capítulo 8, capítulo 5. Não é isso que ele quer dizer. Mas o que ele quer dizer é que a graça de Deus tem que sempre suplantar as ofensas. A graça de Deus tem sempre que suplantar as feridas. Querido, você já imaginou como seria a minha vida pessoal, minha família, a igreja, se nós vivêssemos a graça perdoadora como experiência? Quando você olha para a história de José do Egito, a história mais emblemática do Antigo Testamento, para mim, uma das histórias mais emblemáticas, aquele homem tinha tudo para vingar, mas ele preferiu não nivelar com seus inimigos, porque quando eu vingo, eu me nivelo com eles. Ele preferiu se colocar acima, perdoar os seus inimigos, perdoou seus irmãos. Ele restaura. Ele deu para o pai dele, no final da vida, um lar harmonioso, porque foi capaz de perdoar. Quantos pais estão sofrendo? Porque os filhos não conversam mais um com o outro. Porque os primos não conversam mais um com o outro. Não é assim? Quantos pais estão sofrendo porque um filho não vai na casa da mãe no dia que o outro está lá, para não ter que olhar para a cara daquele miserável, desgramado? Não é assim? Aquilo que de graça você recebeu, devolva de graça. E é interessante porque o que Jesus faz aqui é fantástico. Ele pega uma dívida de bilhões de dólares e compara ela com uma dívida de 100 denários. Um dia de um trabalhador. 3 meses de trabalho. Eu perdoei uma dívida impagável de bilhões de dólares e você tem a oportunidade de perdoar uma pessoa que deve a você 100 denários. 3 meses de trabalho ele te paga. Ele coloca aquele homem na prisão sem misericórdia, sem graça. Não é assim? Nós queremos que todo mundo nos entenda. A gente quer que todo mundo se coloque no meu lugar. Se coloque no meu lugar. Você sabe o que eu estou passando? Você sabe o que eu estou vivendo? Você sabe o que eu passei ontem? Você sabe o que me aconteceu? Você sabe o que aconteceu com a minha mãe? Mas eu não consigo me colocar no lugar de ninguém. Eu minimalizo os meus defeitos, mas eu amplio o defeito dos outros. É assim que nós vivemos. Aquele homem pediu, e é interessante porque a história é tão interessante, porque olha o que ele pediu. No verso 26, tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo.
Isso foi o que o servo disse para o rei. Agora, olha o que está escrito lá no verso 29. Tem paciência comigo e eu lhe pagarei. A mesma frase, a mesma expressão. Por que o texto faz questão de usar a mesma expressão? Para dizer para ele, eu não tive paciência com você, tenha paciência com os outros. Eu não fui tolerante com você, tenha tolerância com os outros. Eu não fui misericordioso com você, tenha misericórdia dos outros. Nós queremos que as pessoas ajam com misericórdia com a gente, mas nós queremos agir com justiça com elas. Percebeu? Para mim eu quero misericórdia, para você eu quero justiça. Para o meu erro eu quero misericórdia, para o seu erro eu quero justiça. Não é assim? Às vezes, um irmão seu comete uma loucura. Ok? Seu irmão matou uma outra pessoa a sangue frio. Seu irmão te procura e o que você faz? Esconde ele. É seu irmão? Não é isso? Coitado, ele não estava bem. Coitado, ele estava passando crises financeiras. Coitado, ele estava com depressão. Você quer que o mundo tenha misericórdia do seu irmão? Você esconde ele, você coloca ele escondido numa redoma, mas o outro você quer justiça. Apedreja ele. É assim que nós pensamos. É assim que nós agimos. Mas na cruz, nós temos o encontro da justiça com a misericórdia. A justiça exigiu a morte de Jesus. A misericórdia trouxe salvação a todos nós. Nós temos que aprender a trabalhar a justiça e misericórdia. Ele fez tudo por nós. Nos perdoou, nos livrou, e nós temos que fazer isso também com todos. Aquele que, de fato, meditou na graça redentora, aquele que, de fato, meditou no perdão salvador, esse vai conseguir cumprir o que está no verso 35. Perdoar de coração o seu irmão. Aquele que não medita na graça salvadora, na graça redentora, jamais vai conseguir perdoar de coração qualquer que seja a pessoa. Mas eu gostaria de abrir uma aspa aqui, importante, porque senão ficaria um pouco incompleto o meu sermão. Eu penso que o que está sendo colocado aqui na pauta é que o ser humano com quem eu me relaciono, e o ser humano que eu sou, é suscetível de muitas fraquezas, muitas falhas, muitos erros. Eu vou decepcionar mais cedo ou mais tarde você. Fato. Em algum momento eu vou extrapolar nas palavras. Em algum momento eu vou ter um excesso de raiva. Vou perder o meu equilíbrio, o meu centro. Eu acho que o texto está dizendo que nós temos que perdoar, porque isso acontece comigo e acontece com você. Perdoe. Quantas vezes é necessário o ser humano falhar e errar com você? Porém, eu acho que o texto não está aqui passando a mão naquela pessoa que está cometendo o mesmo erro todos os dias. Eu acho que ele não está falando de pessoas que cometem o mesmo erro. Ele está falando assim, 70 vezes 7, perdoe aquela pessoa que mentiu para você. Mente hoje, amanhã, mente. Eu acho que não é isso que o texto está falando. O texto não está falando, 70 vezes 7, perdoa aquela pessoa que te pede dinheiro emprestado e não paga. Ela pediu você 70 vezes dinheiro emprestado e não pagou. Ela não está falando disso. Ela está generalizando para dizer, perdoe o ser humano na sua complexidade,
Ele vai falhar com você. Hoje pelas palavras, amanhã pela frieza, amanhã pela apatia, por não perceber que você está triste, está doente, por ignorar, porque diz que é seu amigo, porque diz que é seu irmão, porque diz que é brother. Mas quando você está sofrendo, nem olha para sua cara. Perdoa ele. Amanhã o problema é outro. Mas aquela pessoa que repetitivamente cai no mesmo erro, como um sociopata que não quer buscar a cura, eu acho que essa pessoa, o tratamento é outro. Aquela pessoa que está todos os dias agredindo a esposa, batendo nela, e você perdoa, até quando? Um comportamento em que a pessoa tem que perceber o erro e descobrir que ela não pode vencer esse erro por si só. Ela precisa de auxílio psiquiátrico, de uma clínica de recuperação, de um auxílio médico. Então, eu acho que ele não está falando desse tipo de repetição. Ou aquela pessoa que te pede dinheiro hoje, amanhã, depois. Porque tem pessoas que sofrem desse transtorno de nunca ter dinheiro suficiente e está o tempo todo pedindo, pede o pai, pede a mãe, pede o filho, pede o irmão, pede o vizinho, pede todo mundo. Essa pessoa precisa ser tratada. Essa pessoa precisa mais do que perdão, ela precisa de auxílio médico, psiquiátrico. Aquela pessoa que está o tempo todo inventando histórias e te pedindo perdão. Essa pessoa está doente. Mais do que arrepender e reconhecer o seu pecado, ela precisa de ajuda profissional. Não é esse caso. E por que eu estou dizendo isso? Porque senão nós vamos entender que a pessoa vai estar lá, o marido cometendo os mesmos erros, o namorado, a namorada, a amiga, o amigo, o tempo todo, e você não. Chega um ponto que você tem que confrontar aquela pessoa e falar, olha, você precisa de uma ajuda e você tem que buscar essa ajuda. Por quê? Porque essa pessoa, ela nem sequer tenta resolver o problema dela, nem sequer tenta correr atrás do defeito dela, porque às vezes o pecado, ele se enraizou de tal maneira que ele virou um vício, e quando o pecado vira vício, não adianta só confessar ele, não. Viu, gente? O pecado quando vira vício, não adianta só confessar, precisa de ajuda profissional. Vícios são estruturas enraizadas e que muitas vezes têm bases e causas inconscientes. Precisa de tratamento. Eu digo isso aqui porque nós não podemos deixar que o outro, usando desse texto, para simplesmente abusar psicologicamente e espiritualmente de você. Não, eu não acredito que esse texto esteja dizendo isso. Esse texto está falando que esse ser humano complexo, que vai errar várias vezes com você, de várias maneiras você precisa perdoá-lo. Mas esse ser humano, que está cometendo um erro repetitivo, todos os dias, tem que parar ele. Tem que parar ele. Para o bem dele, para a salvação dele. Os irmãos entenderam, amém? Espero que tenham entendido. E aí, queridos irmãos, eu vou para o meu último ponto, que é o mais doloroso. O que Jesus queria que Pedro aprendesse com essa parábola? Que existe um terrível destino para aqueles que não perdoam. O que Jesus queria que Pedro aprendesse com essa parábola? Que existe um terrível destino para aqueles que não perdoam. Primeiro, que nós temos que aprender é que a dívida que nós temos para com Deus é impagável. Segundo, o seu perdão, com a sua graça perdoadora, é descomunal. Terceiro, que aquilo que nós recebemos de graça devemos dar. Temos que perdoar. E quarto, que existe um terrível destino para aquele que não perdoa. E aqui, irmãos, é muito sério, porque o texto fala de uma condenação inevitável. Olha o verso aí, 33. Você não devia ter misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores, aos verdugos, até que pagasse tudo o que devia. E aqui deixa eu abrir uma aspa teológica aqui. Esse texto é muito usado pelos católicos romanos para defender a doutrina do purgatório. Até que você vai ficar lá até que pague tudo. Porque a ideia do purgatório é que você vai para um lugar para pagar a sua dívida. A palavra purgatório no latim significa purificação.
Lugar de purificação. Então, o texto Jesus usa esse texto para dizer que nós, depois da morte, vamos para um lugar para quitar a dívida. Então, o texto está falando isso aqui, não. A metáfora aqui é, assim como você vai cair numa cadeia e não vai conseguir pagar a sua dívida, você será lançado no inferno, porque a sua dívida não tem preço. Você não perdoou, por isso você não merece o perdão. Não será perdoado. Porque quando ele diz, até que você pagasse tudo, primeiro, como é que ele ia pagar tudo? Alguém sabe como é que ele ia pagar tudo? Acabou o som? Você sabe como é que ele não ia pagar tudo? Ele não estava trabalhando. E se ele não estava trabalhando? Se ele não estava trabalhando, como é que ele ia pagar? E se a dívida dele era de bilhões de dólares, como é que ele ia pagar? Ou seja, ao mandá-lo para a prisão, ele estava dizendo, eternidade, preso, sem solução para você. Queridos irmãos, eu penso que Jesus aqui não está falando daquela pessoa que luta com o seu pecado, com a sua dificuldade de perdoar. Todos nós, em algum momento, lutamos com a dificuldade de perdoar, não lutamos? Hein, gente? Dificuldade de perdoar alguém que nos ofendeu não é difícil. Tem hora que a gente não fica ali remoendo. Todos nós vamos lutar com essa dificuldade. Todos nós vamos lutar com essa dificuldade de perdoar. Mas não é sobre isso que esse texto está falando. Sobre essa dificuldade de perdoar. Ele está falando com aquela pessoa que nem sequer tenta perdoar. Ele está falando dessa pessoa que nem sequer decide perdoar. Você que não decide perdoar. Você que não luta para perdoar. Você que não corre atrás de resolver esse problema. É sobre você. Lembra o que eu falei no início? Lembra o que eu falei no início? No meu objetivo? É mostrar que o verdadeiro discípulo, ele vai entender, que a verdadeira evidência do verdadeiro discípulo é a capacidade de exercer misericórdia, de exercer perdão. Agora, a pessoa está na igreja, mas ela não tenta perdoar. Ela tem um problema com o pai, ela não tenta resolver. Ela tem um problema com o irmão da igreja, ela não tenta resolver. É sobre você que o texto está falando. Não sobre aquela pessoa que está lutando para perdoar e não consegue. Que está sofrendo diante de Deus. Que ora, que jejua, Deus me ajuda. Eu preciso conseguir resolver isso com meu irmão, com a minha irmã. Eu preciso liberar perdão para o papai e para a mamãe. Não, ele não está falando dessa pessoa. Ele está falando de você que não está nem aí. Não vou perdoar, não quero saber, que se lasque, que se dane. Talvez até você diga, se eu perder a salvação, que perca. Embora eu creia que ninguém perde a salvação. Eu só acho que quem não perdoa de verdade é porque de fato nunca se converteu. É como lá em Mateus 7. Jesus não diz assim, afasta de mim porque eu não os conheci, porque eu os conhecia, mas agora eu não conheço mais. Não, ele não fala isso. Ele fala porque eu nunca conheci vocês. Eu nunca soube quem é vocês. Eu nunca tive de fato experiência e relacionamento com você. Existe uma condenação inevitável para essa pessoa que não evidencia na sua vida a capacidade de perdoar, de reconciliar, de consertar. O rei diz, eu fiquei sabendo. Existe alguma coisa que o pai não saiba? Existe alguma coisa que não chegou até o Deus? Eu estou sabendo o que você fez com o seu conservo. Isso só demonstra que aquele rapaz, aquele servo, não entendeu nada da graça de Deus. Quem nunca entendeu a graça de Deus não vai perdoar. Mas grava essa frase. Aquele que entendeu a graça de Deus vai exercer misericórdia. Aquele que faz da graça de Deus a meditação do seu coração vai exercer perdão. Mas aquele que não entendeu a graça perdoadora de Deus, esse querido irmão, querida irmã, nunca vai perdoar. E ele, para mim, está colocando em xeque se é salvo ou não é salvo. Não vou aprofundar aqui não, mas deixa aí para os teólogos de plantão.
Muita gente usa esse texto para falar que a gente perde a salvação. Deixa para vocês, teólogos de plantão, pensar sobre isso. Vamos colocar de pé. Aleluias. Querido irmão, uma das coisas mais prazerosas que existe é viver em paz com Deus e com os outros. Hebreus fala assim: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Vocês querem traduzir esse versículo? Você sabe o que esse versículo significa para mim? O mesmo que está lá no credo de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Porque seguir a paz com todos é amar o próximo como a si mesmo. Seguir a paz com todos e a santificação é amar a Deus, porque a essência da santificação é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando eu sigo a paz com todos e eu sigo a santificação, eu estou dizendo, estou em paz com Deus e estou em paz com meus irmãos. As pessoas mais saudáveis na face da terra é quem tem paz com Deus e paz com os outros. Se você não tem essa paz, meu irmão, você está doente. Você vai buscar o Freud, o Skinner, o Roger, o Viktor Frankl, quem você quiser, Alberto Ellis, Aaron Beck, vai buscar todos eles para resolver uma coisa que você pode resolver com o perdão. Eu queria nessa noite que você fechasse os olhos e você fizesse uma pergunta: existe alguém que eu não consigo perdoar? Eu estou apático a isso, eu não estou levando em consideração isso, eu não estou nem aí, vou continuar assim que se lasque? Ou você quer de fato que Deus trate isso, que você consiga perdoar? Pai bendito, eu quero orar por essa pessoa. Quantas pessoas hoje estão doentes porque não conseguem perdoar? Nem a si mesmo, nem o outro. Quantas pessoas não têm paz? E quem não tem paz, Pai, tem uma vida complicada. Quem não tem paz tem uma vida cheia de conflitos. Que a gente consiga estar em paz com todos. Estar em paz com o Senhor e com nossos irmãos, com nossos vizinhos, nossos amigos. Que a gente consiga, de fato, olhar as pessoas nos olhos. Porque a partir do momento que eu não consigo olhar uma pessoa nos olhos, ou eu fujo delas, no ambiente que elas estão, eu estou simplesmente dizendo, eu não quero viver o Evangelho. Eu não quero. Tem misericórdia, Senhor. Quantas pessoas não têm essa paz dentro da família? Não conseguem ficar perto do seu irmão de sangue, da sua irmã? Quantas pessoas, quando o cunhado chega, ela vai embora? Quantas pessoas, Pai, no ambiente de trabalho, não consegue olhar para o colega, para a colega? Tem piedade, tem misericórdia, Senhor. Eu peço por esta vida, por essa pessoa. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa. Meu Deus, que nós sejamos uma comunidade terapêutica, onde a graça do Senhor é meditada, é experienciada, mas é também repassada para os outros. É o que eu lhe peço, Deus, em nome de Jesus. E todos digam amém. Os irmãos podem se assentar.